E aí, turma, vamos para a nossa segunda aula da parte de eletroquímica. Hoje nós então falaremos sobre reações de oxirredução. Bora lá! Definição: o que são reações de oxirredução, que também podem ser chamadas de reação redox? Eu particularmente prefiro oxirredução, não gosto muito de reação redox, tá? Mas pode ser que você encontre em outros materiais a tal da reação redox. A definição é o seguinte, pessoal, você vai ter uma reação química, uma transformação química, ou seja, a formação de novas substâncias, sendo que nesse processo, nessa reação, pelo menos uma substância vai trocar elétrons com outra. Então vai haver troca de elétrons entre os átomos envolvidos na reação. Ok? Então, quando a reação envolver troca de elétrons, reação de oxirredução. Então, pessoal, nem toda transformação química é uma transformação de oxirredução. Pode ser que haja a formação de novas substâncias sem que haja troca de elétrons. Mas, caso ocorra essa troca de elétrons, você tem então uma oxirredução. E o que é importante a gente saber? Galera, nesse tipo de reação, sempre vai ter uma substância que sofra oxidação e uma substância que sofra redução. Daí vem o nome, né? Oxirredução. Ok? Ou redox, que seria o contrário, né? Redução mais oxidação. Bem, qual que é a definição então, pessoal? Oxidação é o termo que você usa para designar um elemento que está perdendo elétrons. Então, se o elemento perdeu elétrons, ele sofreu uma oxidação. A consequência disso, galera, é que na oxidação o NOx vai aumentar. Lembra que quando você perde elétron você fica positivo? Ou seja, a sua carga ela vai estar aumentando. Ok? A redução é o contrário. A redução é quando o elemento ganha o elétron. Então, se o elemento ganhou elétron, a gente fala que ele reduziu. Se ganhou elétron, ele está ganhando carga negativa, o seu NOx estará diminuindo. Então, na redução, o NOx diminui. O principal para vocês gravarem é isso, tá? Oxidação, o NOx aumenta, redução, o NOx diminui. E sempre que eu tiver um elemento oxidando, eu também terei um elemento reduzindo. É impossível que um processo ocorra sem que ocorra o outro. Afinal, se eu tenho um elemento que está perdendo elétron, ele tem que estar perdendo para alguém, ele tem que estar mandando esse elétron para algum lugar. Né? Alguém tem que estar ganhando esse elétron. Então, se ocorreu um processo, o outro também tem que estar ocorrendo, certo? E aqui então, turma, eu trouxe alguns exemplos de reação de oxirredução. Inclusive a palavra oxidação, ela já está presente no vocabulário de muitas pessoas, justamente pela questão de oxidação dos metais. Então, muitos metais, se ficar exposto ao ar sem nenhum tipo de proteção, ele sofre um processo de oxidação. O processo de oxidação mais famoso, de certa forma, né, o mais conhecido, é a formação da ferrugem, que é o processo que ocorre com o ferro, né? Se você deixa, então, o ferro exposto ao ar, ele começa a ficar avermelhado, né? Ele começa a ficar mais frágil, forma um material que se esfarela com mais facilidade e ele fica avermelhado, que é a ferrugem. Então, o ferro ele vai estar oxidando nesse processo, beleza? Quem causa a oxidação do ferro é o próprio ar atmosférico. Mas para não falar só de metais, já que a oxidação é um processo extremamente comum com metais, mas é um processo que também ocorre com bastante frequência com alimentos. E talvez, acho que todo mundo já viu ou já passou por essa situação, né? Você corta uma maçã e guarda metade dela lá na geladeira sem passar papel filme, sem nada. E aí depois de um tempo, quando você pega essa maçã que você cortou, você percebe que a parte que estava exposta ao ar, ela fica mais escura. Bem, essa parte que ficou exposta ao ar sofreu um processo de oxidação. Por isso que a maçã ela vai ficando mais escura, inclusive é a imagem que abriu a nossa aula. Isso acontece com frutas, acontece com presunto, né? Todo mundo também já deve ter comprado um presunto na padaria, vem lá embrulhado no plásticozinho, aí na hora de guardar na geladeira você não embrulha direito. O que acontece com o presunto? Ele fica seco e duro, né?
com uma cor mais escura. O presunto ele foi oxidado pelo ar. Por isso que a gente tem que guardar dentro de uma Tupperware, porque diminui o contato do presunto com o ar atmosférico, né? E esse processo de oxidação, então, ele vai acabar ficando mais lento. E aqui eu trouxe uma curiosidade, não sei se vocês sabem, todo mundo já deve ter visto a Estátua da Liberdade em filmes, em jornais, que a Estátua da Liberdade tem essa coloração verde aqui, mas na verdade, originalmente a Estátua da Liberdade ela é feita de bronze, ela tinha essa cor avermelhada, certo? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma foto dela na época da construção, só que nessa época não tinha foto colorida, tá? Então essa imagem ela foi colorida no computador, digitalmente. Então originalmente, pessoal, ela era avermelhada, por ser feita de cobre, só que com o passar do tempo, esse cobre ele foi oxidando, e a substância formada quando o cobre oxida na presença do ar é verde. Então, com o passar do tempo, a Estátua da Liberdade ficou verde. Bem, vamos agora para a parte prática, né? Como que eu vou cobrar isso de vocês? Eu tenho uma reação química aqui, que eu trouxe para vocês, e eu vou tentar descobrir, pessoal, se isso é uma reação de oxirredução, e se for, eu quero saber quem é o elemento que oxida e quem é o elemento que reduz. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que calcular o NOx de todos os átomos que estão presentes nessa reação. E essa reação aqui ela não vai dar muito trabalho. Por quê? Zinco, qual é o NOx do zinco? Como ele é uma substância simples, a primeira regra que eu passei para vocês, formada por um único elemento, o NOx é 0. HCl, pessoal, quando vocês forem calcular o NOx, esses coeficientes estequiométricos aqui, eles não interferem, tá? Então, você pode simplesmente ignorar esse 2 aqui, que ele serve para deixar a equação balanceada, mas ele não faz diferença na hora de calcular o NOx. Para calcular o NOx do HCl, a gente tem que lembrar que, usualmente, o hidrogênio ele tem carga mais 1, e esse caso aqui ele não é difícil de calcular, porque eu tenho um hidrogênio e um cloro. Se o hidrogênio é mais 1, o cloro vai ter que ser menos 1 para dar 0. Né? Essa substância é neutra. Agora nós temos aqui depois da seta o ZnCl2. Isso eu vou ter que calcular aqui no cantinho. Montar aquela nossa tabelinha. E como que eu vou fazer? Tem que, para resolver os exercícios desse assunto, tem que ter entendido muito bem o que eu passei para vocês na aula passada. Pessoal, o zinco, ele não se encaixa em nenhuma regra. O cloro, usualmente, ele costuma ser menos 1. Como eu tenho 2 cloros, o total de carga aqui é menos 2. Lembre-se que a soma de tudo tem que dar 0, né? Porque essa é uma substância neutra. Logo, a carga do zinco aqui vai ser mais 2, o seu NOx é mais 2. E quando eu for colocar aqui em cima, eu vou pegar a parte de cima da minha tabela, não a parte de baixo. Então, o NOx do zinco ele era mais 2 e o NOx do cloro é menos 1. E para nós finalizarmos aqui, H2 é uma substância simples formada por um único elemento, que é o hidrogênio. Então, o seu NOx é 0. Feito isso, a gente vai observar o que aconteceu com cada substância. Começando pelo zinco. Antes da seta, antes da transformação, o seu NOx era 0. Depois da seta, o seu NOx passou a ser mais 2. O que aconteceu? O valor dele aumentou. Tá? Ele aumentou de 0 para mais 2. E lembre-se, pessoal, quando o valor do NOx aumenta, significa que essa substância sofreu uma oxidação. Então, nós descobrimos que o zinco oxidou. O hidrogênio, o que aconteceu com o hidrogênio? Antes da seta, o NOx dele era mais 1. Depois da seta, passou a ser 0. O valor diminuiu, né? De mais 1 para 0 diminuiu. Quando o valor diminui, a gente diz que essa substância sofreu uma redução. Então, nós descobrimos que nessa reação aqui, o zinco oxidou, o hidrogênio reduziu e o cloro, ele era menos 1, continuou menos 1,
Tá? Então o cloro ele não sofreu nenhum desses processos. Nós fechamos aqui que o elemento que oxida é o zinco. E o elemento que reduz? O hidrogênio. Nós tivemos uma reação química em que o zinco trocou elétrons com o hidrogênio. Tá? O zinco perdeu elétrons e o hidrogênio ganhou. Aqui eu pergunto também quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. E eu vou deixar para responder isso daqui a pouco. Vou fazer mais um exemplo, aí eu explico para vocês o que é agente oxidante e redutor. Próximo exemplo aqui, ó, aumentando um pouquinho o nosso grau de dificuldade. Para eu saber quem oxida e quem reduz, eu tenho que calcular o NOx de todo mundo. Eu vou começar aqui calculando o ferro no Fe2O3. Vamos montar a nossa tabelinha. O ferro eu não sei, não há nenhuma regra para ele. E o oxigênio usualmente costuma ser menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, isso dá um total de menos 6. A soma de tudo isso tem que dar igual a 0. Logo, essa parte de baixo aqui vai ser mais 6, né? Mais 6 com menos 6, 0. Eu tenho 2 ferros, dando um total de carga mais 6. Logo, a carga de cada ferro é mais 3, né? 2 ferros, mais 3 para um, mais 3 para outro, total mais 6. Vamos colocar aqui, ó, mais... Opa, tô fazendo errado. O valor que a gente coloca é sempre o valor de cima. Então, o NOx do ferro é mais 3 e do oxigênio é menos 2. Vocês podem ignorar esse 3 aqui do balanceamento, nós temos CO. Pessoal, CO não vai dar muito trabalho, o oxigênio usualmente é menos 2, e o carbono, para que isso seja 0, vai ser mais 2. Depois da seta aqui, 2Fe, nós temos o ferro sozinho, substância simples, o NOx é 0. E por fim, nós temos ali o CO2, e nós vamos calcular. Usualmente o oxigênio costuma ser menos 2. Como são 2 oxigênios, isso vai dar um total de menos 4. A soma tem que dar 0. Logo, a carga aqui vai ser mais 4. Como eu tenho um único carbono, a carga é mais 4. Vamos colocar essa informação aqui, ó. O NOx do carbono é mais 4 e do oxigênio é menos 2. Vamos procurar quem oxidou e quem reduziu. O ferro, antes da seta ele era mais 3, depois da seta ele era 0. Ou seja, de mais 3 para 0, pessoal, o valor está diminuindo. Se o valor está diminuindo, significa que o ferro está sofrendo uma redução. O oxigênio, antes da seta ele era menos 2, nos dois casos. Depois da seta ele continuou sendo menos 2. Então, não aconteceu nada com o oxigênio. Não foi ele quem oxidou. Vou apagar aqui. E o carbono, antes da seta ele era mais 2. Depois da seta ele passou a ser mais 4. O que isso significa? Bem, o valor do NOx está aumentando. Quando o valor do NOx aumenta, significa que está ocorrendo um processo de oxidação. Quem é o elemento que oxida? O carbono. Quem é o elemento que reduz? O ferro. Respondido aqui. Agora vamos falar sobre os agentes. O que são os agentes, pessoal? Um agente oxidante, tá, é uma substância que ela vai causar a oxidação de alguém. Certo? Então, se eu coloco o agente oxidante perto de algum material, provavelmente esse material vai oxidar. Só que, se o agente oxidante ele quer causar a oxidação, né, ele quer que outro oxide, o agente oxidante, ele vai ter que sofrer uma redução. Né? Lembra que não ocorre oxidação sem redução? Então, se eu quero que, por exemplo, se eu sou o agente oxidante e eu quero que você oxide, eu vou ter que reduzir. Tá? Então, o agente oxidante sofre redução. E a mesma lógica a gente adota no agente redutor. O agente redutor ele vai provocar a redução de alguém, logo, para que ele provoque a redução de alguém, ele irá sofrer oxidação.
Então tem essa pegadinha, tá, pessoal? Quando você quiser responder quem é o agente oxidante, você vai procurar a substância que reduz. Quando você quiser dizer quem é o agente redutor, você vai procurar a substância que oxida. Vamos voltar? Pessoal, quem é o agente oxidante nesse nosso exemplo? O agente oxidante vai ter que ter reduzido. Quem reduz foi o hidrogênio. E uma coisa, quando a gente fala de agente, a gente vai pegar toda a substância na qual o hidrogênio está presente antes da seta. Tá? Então, a substância qual o hidrogênio está presente antes da seta é o HCl. Então, quando você quer responder quem oxida e quem reduz, você pega só o elemento. Tá? Quando você quer o agente oxidante e o agente redutor, você vai pegar toda a substância que está antes da seta. Porque o agente ele tem que vir no começo do processo. Ele que vai provocar a oxidação. E o agente redutor? Agente redutor tem que ter oxidado. Quem oxidou foi o zinco. Qual é a substância na qual o zinco está antes da seta? É isso aqui, né? É o zinco sozinho mesmo. Tá? Então, nessa reação, o agente oxidante é o HCl e o agente redutor, o zinco. No próximo caso aqui, ó, agente oxidante, eu tenho que procurar quem reduz. Quem reduz foi o ferro. Qual é a substância qual o ferro está presente? Essa aqui, ó. Tá? Fe2O3. Então, o agente oxidante é o Fe2O3. E o agente redutor, ele tem que ter oxidado. Quem oxida é o carbono. A substância qual o carbono está presente é o CO. Logo, o agente redutor é o CO. Ok? Aqui nessa imagem, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de agentes oxidantes, que na prática significa substâncias que em contato com outro facilmente vai oxidar outras substâncias. Uma a gente inclusive já tem comentado, né? Que é o próprio ar atmosférico, o próprio oxigênio presente no ar. Esse oxigênio ele é um agente oxidante, por quê? Porque ele é capaz, por exemplo, de oxidar os metais, oxidar ferro, oxidar o cobre, como a gente viu no caso da Estátua da Liberdade, oxidar os alimentos. Então, o oxigênio do ar ele já é um agente oxidante. Existem outros agentes oxidantes mais fortes, como, por exemplo, a água sanitária, né, que a gente chama de quiboa. Ela é um forte agente oxidante, tanto que se você derrama quiboa na sua roupa colorida, ela perde a cor. Na verdade, ela oxida os pigmentos que estão presentes na sua roupa, né? E aí o pigmento oxidou, reagiu, deixou de ter a cor. Água oxigenada é um outro agente oxidante aí, utilizado, por exemplo, para descolorir cabelo, né? Ela reage com a proteína que dá cor para o seu cabelo e também é utilizado como produto de limpeza e para outras coisas também. E tem também, pessoal, o permanganato de potássio. Não sei se vocês já viram. Isso aqui é um medicamento que vocês compram em farmácia. Ele é um comprimido roxinho. E muitas vezes ele é utilizado aí, principalmente com crianças, né? Você coloca ele na água. A sua água ela fica bem roxinha, né? Um lilás bem forte. E aí você dá o banho na criança utilizando esse permanganato de potássio, que ele vai tratar algumas feridas ou problemas de catapora também. Catapora já não é mais tão comum, né? Mas você tratava exatamente nesse banho de permanganato de potássio. Ok? Exemplos aí de agentes oxidantes. Bem, agora a gente vai fazer mais um exemplo mais complexo para determinarmos quem é o elemento que oxida, quem é o elemento que reduz, quem é o agente oxidante ou agente redutor. Okay? Esse exemplo aqui ele vai dar bastante trabalho e vamos lá. Começando aqui pelo KMnO4, que de fato é o permanganato de potássio, o comprimido roxinho. Eu vou ter que calcular aqui o NOx. E para calcular o NOx de cada um desses elementos, eu vou ter que lembrar que, pela regra, como o potássio é da família +1, o NOx dele é +1, e o oxigênio usualmente é -2. Eu tenho 1 potássio, 4 oxigênios, isso vai me dar um total de -8.
a soma de tudo aqui tem que dar zero. Para que essa soma dê zero, que número que eu vou colocar ali no meio? Mais 7, né? Mais 1 mais 7 dá mais 8, com menos 8 dá zero. Então, o NOx do manganês é mais 7. Vamos anotar aqui, ó. O potássio é mais 1, o manganês é mais 7 e o O é menos 2. HCl. Pessoal, o H usualmente é mais 1 e o Cl é menos 1. Dois elementos só, um anula a carga do outro, fechou. A mesma coisa no KCl. O K é da família 1, então ele é mais 1. Então o Cl vai ser menos 1 para um anular a carga do outro. MnCl2 já é um pouquinho mais trabalhoso. Então nós vamos calcular aqui o NOx desses elementos. O que eu vou ter que lembrar? Eu vou ter que lembrar que usualmente o cloro costuma ser menos 1. Como eu tenho 2 cloros, isso vai me dar um total de menos 2. A soma de tudo tem que dar zero. Logo, aqui vai ser mais 2, né? E como eu tenho um manganês só mais 2, fechamos. O NOx do manganês é mais 2 e o do cloro é menos 1. Na água, turma, eu posso até montar a tabelinha para vocês entenderem aqui, mas a água é um caso bem simples da gente calcular NOx. Eu vou lembrar dos casos usuais. O caso usual que tem prioridade é do hidrogênio, então o hidrogênio costuma ser mais 1. Eu tenho 2 hidrogênios, dando um total de mais 2. A soma de tudo tem que dar zero, logo o NOx do oxigênio é menos 2. Tá? E fechou aqui. Ou seja, eu calculei o NOx da água, mas se vocês gravarem que a água é um mero caso usual, hidrogênio mais 1 e O é menos 2. E para finalizarmos, falta o NOx do cloro aqui no Cl2. E Cl2 é uma substância simples, formada por um único elemento, NOx igual a zero. Vamos procurar agora quem que sofreu oxidação e quem que sofreu redução. Será que foi o potássio? Antes da seta ele era mais 1, depois da seta mais 1. Não, não foi o potássio. Manganês. Antes ele era mais 7, depois ele passou a ser mais 2, mudou. Tá? Então o manganês está envolvido aqui nessa oxirredução. De mais 7 para mais 2, o valor diminuiu. Se o valor diminuiu, significa que o manganês sofreu uma redução. Oxigênio antes da seta menos 2, depois da seta menos 2. Hidrogênio antes da seta mais 1, depois da seta mais 1. E por fim, o cloro antes da seta é menos 1. Agora presta atenção, hein? Antes da seta é menos 1. Aí você fala, professor, depois da seta é menos 1 também. Mas ó, vai com calma. Eu tenho cloro aqui, eu tenho cloro aqui, mas eu também tenho cloro aqui, ó. E esse último cloro aqui está diferente, né? Então, olha só. Tem cloro aqui que era menos 1 e virou 0. Tá? Então, eu tenho que olhar todos os cloros e pode ser que algum tenha mudado, que foi o caso aqui. Tá? Ele foi de menos 1 para 0. Menos 1 para 0 significa que o valor aumentou, ou seja, a nossa substância sofreu uma oxidação. E aqui nós fechamos, né? Quem é o elemento que oxida? O cloro. Quem é o elemento que reduz? O manganês. Quem é o agente oxidante? Você vai procurar quem reduz. Quem reduz é o manganês. A substância como um todo, onde o manganês está presente, é essa aqui, né? Então, o agente oxidante é o nosso KMnO4, o permanganato de potássio. O comprimido lilás que compra em farmácia, que eu acabei de comentar com vocês. Ele é o agente oxidante dessa reação. E o agente redutor, você vai procurar quem oxida, o cloro. Qual é a substância antes da seta na qual o cloro está presente? A substância é o HCl. Logo, o agente redutor é o HCl. Então, fechamos aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Na atividade que vocês vão fazer semana que vem, vou colocar aí várias reações para vocês praticarem isso. E para nós finalizarmos, uma curiosidade,
Quem é ligado aí na parte de nutrição, quem gosta de prestar atenção na saúde, com certeza já deve ter ouvido falar sobre alimentos antioxidantes. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Por que utiliza-se esse termo? Para nós sobrevivermos, a gente respira gás oxigênio, certo? E como nós acabamos de estudar, pessoal, o gás oxigênio ele é um agente oxidante, ou seja, ele vai provocar a oxidação de outras substâncias. Esse gás oxigênio ele vai então oxidar as nossas células. Inclusive, fazendo uma simplificação bem grosseira, a gente pode dizer que nós envelhecemos por culpa do gás oxigênio que a gente respira. Tá? Então, a gente vai respirando esse gás oxigênio, com o passar do tempo ele vai oxidando as nossas células, e isso vai provocando o desgaste delas, certo? Mas isso é inevitável, né? Se a gente não respirar, a gente morre. Então, esse processo de envelhecimento ele acaba sendo inevitável. E o que são os alimentos antioxidantes? São alimentos que têm substâncias químicas que elas são facilmente oxidadas, e por serem facilmente oxidadas, o que elas vão fazer? Elas vão se oxidar no lugar das nossas células. Então, de certa forma, elas estarão protegendo as nossas células de sofrerem oxidação. Ok? Então, isso são os alimentos ricos em antioxidantes, ricos em substâncias que evitam a oxidação das nossas células. São as frutas vermelhas, tá? Aqui tem a uva, mas frutas vermelhas em gerais, como morango, cereja, enfim, tem bastante antioxidantes, cenoura, ervilha, feijão, certo? São alguns exemplos aí. Uma curiosidade em relação à nossa aula de hoje. Fechamos, galera? Então, até semana que vem, pessoal.